Hoje eu vou trazer dois SSDs muito interessantes do AliExpress que têm oferecido um custo-benefício muito legal, galera. Aqui eu tenho o MoveSpeed, tem sido bastante popular recentemente por conta da agressividade nos preços e no que tem a oferecer em termos de performance. Temos divulgado sempre nossos grupos de promoções. Decidi pegar para justamente ver como que é o produto, tá? Se você ainda não faz parte dos grupos de promoções, aproveite, Telegram, WhatsApp, tá aparecendo aqui embaixo o Linktree para que você possa acessar. Aqui nós temos um SSD que ele tem um formato M2 NVMe, Gen 4, pega mais de 7.000 MB por segundo, também é compatível com o PlayStation 5, acompanha dissipador, você pode utilizar ou não, e o preço? O preço, cara, na campanha do mês de junho agora, com os novos cupons, ele tá saindo R$ 241, e você não entendeu errado. Gen 4, mais de 7.000 MB por segundo por R$ 241, 1 TB. A versão de 2 TB, 417. Bizarro, né? E se você olha as versões de 5.000 MB por segundo, que também são compatíveis com o PlayStation 5, notebooks, PCs, enfim, cara, 1 TB da versão de 5.000 tá saindo R$ 209. Você já viu um SSD Gen 4 por R$ 209, cara? Não é todo dia, né? E a versão de 2 TB da versão de 5.000 MB por segundo está saindo R$ 368, cara. Bizarro. Então assim, o preço é a primeira coisa que chama atenção, mas será que presta? Será que vale a pena? É isso que eu vou avaliar hoje. Começando com a parte técnica do produto. No que diz respeito à leitura sequencial máxima teórica, que não é alcançada sempre, tem alguns fatores envolvidos, por exemplo, temperatura, carga de trabalho, quantidade de dados que já foram gravados. Na melhor das hipóteses, ele vai ler até 7.450 MB por segundo e gravar até 6.500 MB por segundo. Mas assim, a velocidade, ela não importa tanto. O que mais conta no SSD, ao meu ver, é a durabilidade da NAND. Porque quando há uma gravação, há um desgaste. E isso é medido pelo TBW, quantidade total de bytes gravados. E a versão de 1 TB tem um TBW muito bom. São 640 TB. Imagine que você vá encher o SSD e apagar 640 vezes antes que ele chegue ao seu limite. Normalmente esse limite não é nem o máximo, mas muitas vezes ele passa acima desse limite sem problemas, tá? Então assim, o fabricante fala que tem 3 anos de garantia. Aí é aquela coisa, cara, garantia na China você teria que mandar para lá, nem sempre vale a pena, mas ele alegando que tem 3 anos de garantia e um TBW de 640 TB de acordo com a qualidade das NANDs do controlador, nós temos um bom conjunto aqui. Tipicamente o usuário vai gravar aí 20 GB por dia, né? Cara, isso dá, se não me engano, 7 TB por ano. Para você chegar em 640 TB é muita coisa, tá? E na parte interna, nas NANDs, estão usando NANDs de 232 layers da YMTC, que são excelentes NANDs, e o controlador da Maxio, que é o MAP1602. Esse é um bom controlador, está sendo utilizado em outros SSDs também, por exemplo, aquele famoso CT300, que eu já tinha falado para vocês sobre ele aqui. Nós temos aqui a mesma especificação, tá? Um ponto de atenção, não tem DRAM cache, tá? Então assim, ele traz excelente performance, traz um preço agressivo, mas não tem DRAM cache, tá? Que é um ponto que acelera a performance em aplicações aleatórias, só que vocês vão ver que mesmo assim, ele tem um bom conjunto de especificações e continua se saindo bem nos testes que vem logo a seguir, tá certo? Bom, no que diz respeito à temperatura, que é um ponto muito importante, pessoal, o que eu fiz? Eu sempre faço um teste até encher o SSD, então eu uso aí o meter para gravar até o máximo. A gente vai observar que nós temos o limite operacional, que é o limite onde os controladores normalmente fazem thermal throttling. Não é que não pode passar acima disso, ele pode. Mas quando ele passa, normalmente ele reduz um pouco a performance para evitar problemas. No caso desse SSD, você observa que ele vai ali até mais ou menos uns 550 GB depois de encher essa capacidade, só aí ele alcança a temperatura operacional, tá? Esse mancada aberta. Quando ele ultrapassa, ele começa a reduzir a temperatura. Por quê? Porque a performance caiu. Mas ele tem um dissipador incluso. Ele não vem pré-instalado, você instala se você quiser, até porque hoje em dia tem muita placa-mãe que já tem dissipador, então você pode usar o dissipador da sua placa-mãe, que normalmente é maior e mais eficiente, mas se você não tem, você pode utilizar o que vem aqui. Basicamente, eles mandam um thermal pad adesivo, você cola em cima do SSD e encaixa o dissipador sem grandes dificuldades, e aí você instala. O dissipador, então, ele vai ajudar, o SSD ainda vai alcançar o limite operacional, só que observa que ele demora mais tempo para chegar no limite operacional,
por volta dos 800 GB mais ou menos, e ele mantém uma média de temperatura melhor. Então é um extra, achei interessante, tá? Muitos produtos não trazem dissipador e eles estão mandando como um extra nessas unidades que estão sendo vendidas ali, tá? E aí nós chegamos à gravação sustentada, porque assim, o fabricante fala que a gravação e a leitura tem um valor ali. Na prática, como eu falei, depende de alguns fatores, e um deles é do SLC que é configurado. As lentes são TLC, TLC naturalmente é mais lento, tá? Mas aí para manter uma velocidade maior ao mesmo tempo que manter um custo baixo por usar TLC, o que os fabricantes fazem? Eles reprogramam as lentes TLC para gravar em apenas 1 bit, ou seja, como se fosse uma SLC. E aí ele tem velocidade alta com custo baixo, beleza. Mas isso não é infinito, tem um espaço, tem um limite que acaba. Então na gravação prática o que acontece é isso daqui. Enchendo o SSD, até mais ou menos uns 200 GB ele mantém uma velocidade alta, ali próximo dos 6.000 MB por segundo, tá? E depois ele cai para o valor que é o nativo da NAND TLC. Esse comportamento é esperado em 99% dos SSDs do mercado, tá? Porque eles querem justamente um custo baixo com alta performance. A gravação sustentada média ficou em 1.119 MB por segundo, que é uma boa gravação. A gente tem outros dispositivos, outros SSDs, que você tem aqui a média de 700, 600 MB por segundo, mesmo eles anunciando ali os 7.000 MB por segundo, então é um ponto importante. No geral, ele foi bem. A gente tem outros dispositivos que alcançam velocidades menores depois que encerra o SLC Cache, aqui no caso são de 200 GB. Não é que assim, eu gravei 200 GB já, parei de gravar, no outro dia eu já não tenho mais essa velocidade máxima. Não, você vai ter. É uma gravação ininterrupta. Então eu estou enchendo o SSD, chega um ponto que ele vai cair a velocidade e isso é perfeitamente normal, dado a característica desses produtos. No que diz respeito à imagem térmica, até tinha esquecido de mostrar para vocês, né? Ela mostra justamente aquilo que mostrou o teste. Ela está pegando cerca de 72 graus na controladora, né? Onde é o ponto que mais esquenta. Nas lentes ali ela está próximo disso, alguns graus abaixo, e com o dissipador apresentando uma temperatura um pouco menor. E nos testes práticos, pessoal, SSD, eu me surpreendi porque o MoveSpeed se saiu ali bem, cara. Na leitura sequencial, ele alcançou a maior velocidade possível dos testes aqui, superando mesmo o KC3000 ou A440. Então ele teve 5.940. Nesse teste é normal que ele tenha uma velocidade um pouco menor do que o rotulado por vários aspectos, tá? Gravação sequencial, 5.394 também foi muito bem, ficou na parte de cima junto com os outros Gen 4. Então, se saiu bem. Nos testes aleatórios, não tem DRAM cache. Leitura aleatória 4K, arquivos pequenos. Ok, teve uma boa performance, 84 MB por segundo, muito próximo de outros dispositivos Gen 4, apenas abaixo do A440. A gente observa que com arquivos pequenos é natural que a performance seja muito baixa, porque não tem como você ser muito rápido com um arquivo minúsculo, tá? E isso aqui é o que faz diferença no sistema operacional. Por isso que um HD é tão mais lento no sistema operacional do que um SSD. Observa lá a performance dele, 0.66 MB por segundo versus 84, cara, são mais de 80 vezes mais rápido em relação ao HD. Isso é bizarro, né? Escrita aleatória, 281 vezes mais rápido que um HD. É isso aí. E, curiosamente, o SSD mais rápido de todos os que eu testei até agora no canal. Então, realmente, performance bem interessante. Crystal Disk Mark, onde normalmente eles validam os resultados, nós temos ele entregando 7.037 MB por segundo, próximo da velocidade rotulada, mas não alcançou o máximo rotulado da unidade. Escrita sequencial 6.542 alcançou o que eles rotularam na versão de 1 TB. Ato Disk Benchmark mostra a estabilidade do SSD, ele alcançou boa estabilidade tanto na escrita quanto na leitura. E nos testes do mundo real, transferindo uma ISO de 6.30 GB, ele terminou ali em 2 segundos, empatado tecnicamente com os outros Gen 4. Em 13 segundos, quando eu transferi 16.945 arquivos de 6.03 GB na sua totalidade, tomei uma boa performance em relação ao que nós temos visto por aqui. Mas no começo desse vídeo eu falei para vocês que eu tinha 2 produtos da MoveSpeed para mostrar para vocês, e não é apenas esse SSD Gen 4, mas sim esse outro Flash Solid Memory Disk. Quando você tira da caixa, parece apenas um pendrive, né? Um pendrive de 1 TB. Mas ele não é um pendrive exatamente. Eu costumo dizer que ele é meio que um pendrive SSD ou um SSD ultra compacto, porque quando você instala no seu computador,
você vai perceber que a velocidade que ele tem a oferecer é similar a um SATA convencional. E ele tem nem desencontrolador de um SSD SATA comum, só que num tamanho ultra compacto, usando a porta USB 3.2, tanto no tipo C quanto no tipo A. E é importante que isso seja frisado, porque você não vai alcançar a máxima velocidade usando no USB 2.0, tá? 3.0 em tese fica ali até que ok, mas o ideal é que você use na 3.2, aquelas portas diferenciadas que oferecem mais performance, para você evitar problemas, tá? Na verdade, seria só redução de performance, não exatamente problemas, por assim dizer, tá? E USB, tá? Quando a gente fala de pendrive do AliExpress, normalmente vem aqui na cabeça, pô, será que ele tem a capacidade máxima? Porque acontece de você pegar algumas versões, né? Ah, tem 1 TB, vai ver, tem 300 GB, 500 GB, não enche, né? Ou quando enche, os arquivos não ficam acessíveis. Eu fiz esse teste. Eu enchi ele até sobrar uns 20 GB, encheu perfeitamente, tá? E eu consegui acessar todos os arquivos que estavam ali. Eu gravei vários vídeos ali nesse pendrive. Eu vou chamar de pendrive que fica mais fácil, né? E todos os vídeos foram perfeitamente acessíveis. Então, de fato, ele tem o que ele entrega. A própria MovieSpeed fala na descrição que eles garantem que tem a capacidade real, que se não tiver, por algum motivo, algum problema de lote, avise eles que eles trocam para você, tá? Então, realmente ele cumpre ao menos o espaço. Agora, no que diz respeito à performance, eu fiz os testes aqui em SSD e ele oferece ali uma leitura legal, 435 MB por segundo, 401 de gravação. É o que entrega um SSD SATA convencional. Em Crystal Disk Mark, 466 de leitura, 436 de gravação. Mas mais uma vez, assim como o SSD comum, todos vão fazer isso basicamente, né? Ou 99,9%. Quando você grava pela primeira vez, ele grava bem rápido. Aqui ele está gravando em 363 MB por segundo. Às vezes ele pode gravar ali em 400, enfim. É uma boa velocidade, mas conforme eu vou enchendo o SSD, ele vai gravando uma velocidade um pouco menor. Aqui, após colocar várias ISOs do Windows, ele passa a gravar em 181 MB por segundo. Então assim, não é uma velocidade ruim, é uma velocidade boa ainda, a nível de um HD, de um SSD convencional, tá? Então, no que diz respeito à performance, ele se saiu bem, tá? Agora, tem um terceiro ponto que é a temperatura. Por quê? Nós temos uma performance de um SSD SATA, que normalmente tem um tamanho maiorzinho, num espaço mínimo, muito pequeno. Então, sim, ele esquenta. Eu fiz um teste aqui com a câmera térmica, a gente vai observar que ele pegou ali a temperatura de 34 graus, você pode pegar até um pouquinho mais. Então, assim, é uma temperatura que quando você coloca a mão, você sente ele quente. E como é um dispositivo que você pode usar no seu smartphone, no seu notebook, no seu PC, você acaba, em alguns momentos, podendo sentir ele quente demais, tá? Então, assim, não tem muito o que fazer. Tem uma performance boa num tamanho tão pequeno, e o corpo dele é de alumínio, justamente para ser um dissipador, vai esquentar, não tem o que fazer. E quando ele esquenta bastante, a performance pode cair um pouco mais. Então quando você faz uma gravação ininterrupta, tipo tá lá por volta dos 400 GB, a performance cai abaixo dos 100 MB por segundo, que não é ainda algo absurdo, né? Mas acontece, é por isso que vocês saibam de estejam cientes desse ponto, tá? Bom, o que mais posso falar para vocês, pessoal? Um outro ponto dele aqui, vocês vão observar que ele abre as duas tampinhas, né? Então as tampinhas não saem, elas ficam fixas no pendrive, né? Tanto a USB-C quanto a USB tipo A. Porém, quando você coloca no computador, do lado de outros USBs, essas tampinhas que tem a ideia de facilitar você não ter que ficar perdendo tampinha, elas só abrem, né? Atrapalham o USB do lado, ou atrapalham o outro dispositivo que está do lado, de repente ali uma outra conexão, né? Então isso pode ser um problema para computadores. Para notebooks ou para PCs na porta frontal, enfim, celulares acaba não sendo uma dificuldade, mas na minha humilde opinião, se fosse uma tampinha removível, poderia ser melhor do que essa tampinha que fica fixa, porque acaba atrapalhando em certas ocasiões, tá? Bom, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. 2 produtos da MovieSpeed que eu peguei para avaliar aqui no canal. Nós já estávamos divulgando nos grupos de promoções, agora trouxe a prova de que realmente são dispositivos bons, porém tem os seus pontos que tem que ser avaliados e levados em consideração. O preço do pendrive hoje, para você ter a versão de 1 TB com o cupom JANIUP3, está saindo R$ 252. Então assim, é um preço bem interessante para o tamanho que ele tem a oferecer. Para essa possibilidade de você levar para qualquer lugar e levar os seus arquivos ali para um smartphone ou eu posso levar num PC, e tem as duas portas compatíveis com basicamente qualquer dispositivo que nós temos no mercado hoje, tá?
A versão de 256 GB sai apenas R$ 96,00 para você ter ideia, então realmente é bem interessante, tá? Bom, então é isso, espero que tenham gostado, mais um review de 2 SSDs aqui da MovieSpeed no canal, em breve trago mais reviews para vocês. Lembrando para vocês, por hora, importação segue da forma como sempre foi, por amostragem, então não está tendo taxação na fonte ainda, pode ser que aconteça, pode ser, por hora não, tá? Inclusive os 2 produtos que eu comprei não foram taxados, tá? Vou mostrar os rastreios para vocês, os 2 passou sem nenhum problema, recentemente, questão de foi de um mês que eles chegaram por aqui, tá certo? Mas esteja ciente que pode ser que seja taxado e você pode pagar uma taxa além do preço que você está pagando aqui, tá bom? Deixa abaixo então os 2 links para que vocês possam conferir. Um grande abraço, muito obrigado, valeu, falou, tchau, tchau. Até o próximo review.